Começando o Antimatéria, o programa que vai ajudar você a explorar as dimensões da cultura pop. E sexta-feira é dia da gente falar de Tokusatsu. Ou não? Ou será que sim? Mas hoje eu vou falar de Tokusatsu e Tokusatsu em games. Porque a gente já falou em anime, já falou de Tokusatsu que você não conhecia. A gente tem que falar de Tokusatsu que passou aqui no Brasil, mas enfim. Meus amigos, Tokusatsu em games. Gostava muito, mas também com muitas ressalvas. O fato de eu gostar de uma coisa não necessariamente quer dizer que ela é boa. Eu concordo com você, inclusive. Falar que, Talvez tenha confundido, né? talvez a minha experiência com Tokusatsu em games não seja tão boa assim. Mas era engraçada. Então eu separei primeiro, para esse primeiro bloco, 5 bons jogos. Eu até escrevi melhores, mas bons jogos de Tokusatsu. Podem ser os Podem melhores. ser os melhores. Na minha opinião, são os melhores. assim. Boa, eu espero que a gente concorde. Então eu vou começar com Ultraman Fighting Evolution Rebirth, que é Cara, o último da franquia de jogos de luta de Ultraman que, assim, eu gosto de sofrer, porque eu gosto do Ultra 7 do Super NES, gosto do Ultraman Não, Great, mas essa franquia de que luta era que você muito falou, legal. Mas ela é esse muito boa. Fighting Evolution era maravilhosa. Ela é muito boa. Ela segue uma linha meio Tekken. É. Ela coloca um pouco de gameplay de Tekken ali, não exatamente de Tekken, mas essa luta tridimensional. E funcionou bem, cara, com o Ultraman. Eu parei no Super Nintendo. Esse foi lançado pra PS2 em 2005. Super Nintendo teve 2, né? Que o Ultra 7 jogava principais, a cápsula lá e os que era o monstros... Ultraman Great, né? E depois o jogo do Ultra Mas era de 7. ação ou era de luta? Era de luta. Era de luta? Era de também? luta. Era tão roubado que você Ultra 7, antes de entrar pra treta, você jogava, os monstros. Ele dava uma cansada no inimigo e depois você entrava pra dar uma porra. E era a mecânica do jogo, né? Você jogava o Agra, o Sacanagem. Nicholas ou o Windom, e aí, tipo, eles batiam um pouco. Conheço esses nomes. Eles batiam um pouco, e aí depois que você tirava uma quantidade X de HP, aí o Ultra 7 aparecia, ficava gigante. O do Super NES, né? Do Super NES. O do Play é mais tradicionalzão. O do de Play é luta. mais E ele é tradicional. meio filme, né? Ele é tipo, meio filme, ele tem isso é cenas legal da também. série, das séries e assim, era bonito graficamente. Você conseguia jogar com uma grande gama aí de ultras e também monstros, que era, Não, isso também era uma coisa bem legal. Era bem legal, cara. Eu gostava desse jogo, sim. Eu gostava muito. E ele saiu... Esse foi o último, né? Ele Esse saiu no foi Play o 2. último. Os outros saíram no Play 1, não foi? Saiu Play 1, saiu algum no PSP, então saiu tipo pra trás. Rapaz. Vamos... Dava pra ver que eles davam talento. Não era jogado como esses jogos de anime de luta bizarro aí. Pô, esse se saísse hoje em dia seria um grande sucesso com a quantidade de ultra Também acho. poderes e Também técnicas e coisas Não novas sei nem que como tem. é que é questão de direito pra relançar isso aí, mas seria muito legal. Seria. Vamos de ultra pra Kamen Rider pra falar de Kamen Rider Climax Heroes Os, que é os três Esse foi o que a vozinhos. gente jogou. Não, a gente jogou o do Build. Esse aqui é melhor do que o do Build. Mas é a mesma proposta. É a mesma franquia, Ah, a tá. mesma série. Esse saiu pra PSP e Wii, mas eu achava ele mais fluido do que o do Build. O do Build, ele, cara, a mesma mecânica, aquele jogo de luta. Ele é meio Power Stone, né? Meio Power Stone, A arena, você podia jogar em 4 players e se enfrentar, e cada um vinha com as próprias habilidades e tudo mais. Tinha as músicas, se você como tinha aquele negócio de versão igual ao Super Robot Wars, se você comprasse sim. a versão com as músicas, quando você fosse dar os golpes fatais, tinha as Aparecia, músicas cantadas, então... Isso é um negócio que começaram a vender na época do... Eu não sei se esse foi o primeiro, mas o J-Stars Victor Plus, lembra desse jogo Lembro. de anime? Tinha as aberturas dos animes. Se você comprasse a versão de $100, senão você ficava com a versão de 50, de 49 e Aí você jogava. Esse botava jogo no foi- seu rádio a música. quando você queria. Esse jogo foi o que eu paguei quase R$1.000 nele, porque eu Ah, comprei louco. lá fora, foi Esse eu ganhei. taxado. Esse eu ganhei. Eu comprei a versão especial, ele vinha com um livrinho, né, do jogo e tal, foi taxado. Nossa, Que beleza, hein? foi um Mas esse horror, mano. Climax, eu lembro de ter jogado o anterior e se ele segue, provavelmente segue com mais personagens, é um jogo bacana. A gente eu se joguei- divertiu bastante. a gente jogando. jogou bastante o Build, a versão do Build, né? O que veio da frente, que é o do Build, né? Que É, a veio versão do depois. Build. Mas a versão do Build tinha alguns problemas técnicos, até porque, né, enfim. Mas a gente jogou, e jogou muito, né? A gente fez até live de... A versão do Build era tão roubada, cara, porque você pegava o Black, tadinho do Black, cara. É, não o tinha- Black não tem nada. Não tem nada, aí O você moleque pega... não tinha uma mecânica de acelerar o tempo, né? Nada. Aí você tinha os outros caras, era mal roubado, cara. O outro tinha o Kabuto dragão. faz, O dragão o ficava Ryuki. rodeando o negócio O inteiro. dragão era roubado. O dragão era roubado demais, cara, do Ryuki lá, cara. É verdade. Era muito roubado. O cabo, tu parava o tempo, aí eles ficavam Mas, ó, dando não porrada é- em todo mundo. Não é o jogo de Kamen Rider que eu mais gosto, porque tem um que é mais legal, de lutinha. Isso aqui é a lutinha mais tradicional. E é tá. bem legal. Não sei se o Rei também colocou aí, Não sei. Acho que mas não. é muito mais legal.
Acho que não, porque o próximo que eu coloquei, eu não teria como não colocar essa franquia, porque ela é uma franquia clássica desde o Nintendinho, cara. Que é Great Battle Full Blast. Esse último Great Battle que foi lançado pra PSP, né? Que já tinha Ultraman Zero, já tinha Gundam, já era o Double WoW. E tem os três personagens, tudo SDzinho, tudo pequenininho. Ah, tá. O Kamen Rider já era o Ozo. Então, assim, cara, é muito legal, porque você vai jogando a história, né? Tem a história do mundo ali, e aí eles cruzam com a história dos personagens. E você vai jogando com o SDzinho, ele é meio de lutinha, esse é meio de lutinha de lado, assim, meio beat'em upzinho. E aí você vai jogando com os personagens e vai trocando eles no meio. A animaçãozinha é muito bonitinha. Qual que você botou? Esse é o de? É o de PSP, é o Great Battle Full Blast. Pessoal de casa que talvez não conheça essa série da Great Battle, ele falou, fugiu o Nintendinho e junta 3 ícones aí do Japão, gigantes, que é Ultraman, Kamen Rider e Gundam. Então, toda vez que sai uma versão nova, eles usam os bonequinhos novos. Os bonequinhos novos que estão na onda, né? Eu tenho alguns SDs dessa coleção. Eu acho que no começo, o primeiro foi o Ultraman tradicional, o Ichigo, Kamen Rider, o Ichigo e o Gundam, o 0079. Legal. E aí, tipo, e você tem uma imensidade enorme de variedades desse jogo. Então você tem esse que é o o beat'em upzinho, você tem o de RPG de estratégia, você tem o de queimada, você tem o de futebol, você tem o de plataforma, você tem o de corrida estilo Mario Kart, e é tudo... Esse eu queria jogar. E é tudo assim, tipo, misturando todos os personagens das franquias, os monstros das franquias interagindo tem um que tem o Godzilla, eles. Não tem? Tem um que tem o Godzilla, em homenagem, assim. Cara, tem muita coisa. Maneiro. E esse especial foi em homenagem a 20 anos da franquia, então, assim, eu joguei até os meus dedos dizer chega. Foi a utilidade maior do meu PSP, assim. Chega. Pare, por favor, nós não aguentamos mais. O próximo, eu sei que esse eu já jogou muito. Esse eu já jogou muito porque Power Rangers Battle for the Grid. Joguei mesmo. Tá aí, ó. Cara, assim, ele não é um jogo ruim, mas é um jogo que podia ser melhor. Ele começou muito pequenininho, porque a gente tá falando de Power Rangers. Power Rangers são os heróis que basicamente vão contra o lance do jogo de luta, trabalhar fora do lance que eles chamam de palette swap, que é o mesmo boneco com outra cor. Power Ranger é isso, é o mesmo boneco com outra cor. E aí só que eles deram uma caprichada, eles mexem bastante com os personagens. A Trini, da versão que tem aí, ela tem uma armadura que é do quadrinho, não é? E apesar do cast ser pequeno no começo, é um 3 contra 3, então o cast tem que ser um pouquinho maior na entrada. Ele teve algumas temporadas, inclusive Ryu e Chun-Li fazem parte do jogo com versões Power Ranger deles. Que era do jogo, uma animaçãozinha, né? Que era do jogo para celular, que eles trouxeram para esse jogo. Ele tem uma mecânica de jogo um pouco mais simplificada, o que é bom, o que ajuda a galera mais novata, assim, mas ele tem combos muito longos. 1 minuto apanhando, cara, não é legal. E aí não você ainda emenda o Dragon Zord lá. E você pode chamar o robozão, você tem um momento que é X-Factor, momento de mais poder durante a luta que você pode chamar o robozão. Você escolhe entre o robô, entre o Goldar gigante. E você acha que são 2 robôs e o Goldar? É o robô principal, o Dragon Zord e o Goldar. Dragon Zord, exatamente. Eles separam entre os E eles com rabada, espadada, o Goldar pisa em cima dos caras. As outras temporadas acrescentaram demais ao jogo. Muitos personagens legais, né? Ele teve uma extensa curadoria por parte da empresa que trabalhou com testadores, game designer, que é desse universo de jogos de luta. Eles vieram trabalhar no jogo hoje. Eles estão fazendo o quê? 2XKO. Saíram todos pra lá. E são personalidades famosas do mundo de jogos de luta relacionados a Marvel vs Capcom 2, principalmente. Então, o jogo é legal. Tá numa versão Ultra Blaster Master, que vem tudo junto já. Vale muito a pena agora que você pode pegar, mas antigamente não valia muito não. Aí, ó, tá vendo? Uma boa dica. E quem disse que brasileiro não faz jogo de Tokusatsu? Eu. Então, mentira. Retiro o que eu disse. Não, mentira, eu nunca falei isso. Chroma Squad é o RPG brasileiro baseado em Tokusatsu. E que, quando eu tava pesquisando essa lista,
cara, listado na maioria dos países como um dos melhores, Chrome Squad sugerido, bebe daquela ideia daquele jogo o japonês Seiki no Mikata, do Aliado da Justiça. Aliado né? da Justiça. Que era, ele imitava um tokusatsu. Ele imita um tokusatsu e você tem que viver os episódios e manter a audiência alta ali pra não dar game over. Você tem que jogar e ainda... Eu deixei o Seiki no Mikata aqui, tá, gente? Eu tenho um quezinho aqui no meu coração, eu vou falar dele. Mas vamos voltar pro Chroma. Do Behold Studios, né? Que é um Behold, estúdio exato. que né, estourou na época. Teve até problema com a Saban, por incrível que pareça, né? Não, esse jogo foi... Foi com a Hasbro, na verdade, não foi com a Saban. Acho que foi. Mas, assim, tudo superado, jogo lançado, jogo muito bom. Fácil de vocês jogarem, tá pra PC, PS... Baratinho. Né, Ele é baratinho PS4, mesmo. Xbox One, Switch, vocês podem pegar ele pra jogar. Deem uma moral para jogos brasileiros, Eu porque concordo. esse é muito bom, vale bastante a pena, principalmente se você gosta de tokusatsu também. Eu não falo mais essas coisas agora. Ah, não? Não, agora não. E tem uma coisa também, eu não sei se a galera sabe, mas diferente do Seiki no Mikata, que o Wander falou antes, apesar de ser baseado, ele é um jogo de estratégia, tá? Ele é um RPG É de RPGzão. estratégia com os quadradinhos pra você se locomover, Isso tipo Ark the Final Led. Fantasy Você acha que Tactics, Final Fantasy Tactics é melhor do que falar Ark the Led, porque vai saber, né? Ninguém conhece. Eu conheço. Só você, né? Mas sim, ele é bem legal, sim. E aí eu tinha deixado o Seiki no Mikata pra ser a minha menção honrosa. Menção honrosa, Porque ele também não é um Eu jogo... achei estranho que você não tinha falado do ele, Seiki não no é, Mikata. ele não é um jogo pra ser o melhor, mas ele é divertido, ele é legal, porque você tem toda uma Ele é construção. incrível. Você pode criar um Kamen Rider, você pode criar um Metal Hero, você pode criar um Red de Super Sentai. E aí você vai jogando as fases ali e você tem que fazer combos, movimentos especiais pra manter a audiência alta, senão... Esse é o que você se transforma no segundo bloco, né? Que você Isso. tem que assistir o iCat, aí volta. Ele você é um luta com episódio saudade. completo, É cara. muito legal, mano. E É Beautiful muito Joe legal. é um jogo de tokusatsu? Baseado em Tokusatsu. Tecnicamente, sim. Mas não Não. exatamente. Ele não é um jogo de Tokusatsu, né? Porque o Beautiful Mas Joe ele é um aparece anime. como o Tokusatsu, né? É. Isso que é bizarro. Porque Sim. o herói faz as poses. Tem aquele Wonder 101. É isso. Que esse também é um jogo Porque de Tokusatsu. o Kamiya, ele é fã, né? Ele é de fã. Tokusatsu, ele é fã de Godzilla, tanto que Bayonetta 3, se você não jogou, é basicamente Godzilla. Minus One. A gente falou de coisa muito boa agora. No próximo bloco a gente vai continuar falando de coisa boa, mas que não é tão boa. É esse que eu quero. ixi. É esse que eu quero. Então a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem Future Boy Conan. E aí, muito mais antimatéria para vocês. Voltamos pro Antimatéria. Não esquece de usar a hashtag Antimatéria na cultura para falar seu jogo de Tokusatsu bom ou, como a gente vai falar agora, ruim, né? tem Se você que não ter. segue a gente ainda, tem o QR Code aqui na tela, segue lá. E se você quiser tirar foto assistindo o programa, marca @com Antimatéria que a gente vai compartilhar no nosso perfil original. Oficial, aliás, tá? Original, todos nós somos. Vamos não. começar então? E eu tava falando pros meninos aqui, cara, como eu dei risada revendo os vídeos desses jogos pra Quero fazer essa ver, pauta aqui, cara. que, cara, Porque olha, vou começar com o Golden Knight Garo de PlayStation 2, que foi lançado em abril. Cara, eu me lembrava de ter jogado, mas eu não lembrava que era tão ruim. Abril de quando? Abril de 2006. Ah, Abril de 2006. tá. Vamos voltar no tempo. Abril de 2006 foi um jogo que só foi lançado no Japão. Sim. É aquelas versões que você consegue pegar. Mas assim, vamos ser bem honestos, qualquer garo que a gente assistir hoje aí tem uns Não, mas armaduras de Clay, Play 2. esse é muito ruim porque, assim, é baseado no primeiro, né? Então é o Legal. Koga Saidima que você joga, mas ele nunca pisa no chão. Por quê? Ele é tem tipo um problema. beat'em up, assim. Quando você começa a dar espadada, ele já começa a voar, assim, de um lado pro outro. Cara, é ruim, velho. Eu não conseguia Aí é parar de dar de colisão, essas Mas é coisas, beat'em mano. up. É beat'em Nossa, upzão, cara. assim, e tal. Eu nunca e aí, vi esse. você derrota uns soldadinhos, derrota uns monstros, e aí Tem um chefe? o Zaruba já aparece, né? A caveirinha já fala, ó, tem um horror por aqui e tal. Aí aparece o horror, aí Fala, aparece... esse jogo todo é... o horror. ainda bem que você falou. Tem um horror por... Aí aparece o monstro,
monstro, né? Aí você fica com o Koga um pouquinho até encher uma barra, e a hora que enche a barra, você se transforma no Garo, e o Garo também só fica voando, dando espadada. Ele vira também, isso é legal. E dando espadada de um lado deve pro ser outro, horrível. cara. É muito ruim. Eu estou curioso, mas eu não sei se eu quero Não, ingressar você não nesse quer. mundo. Aí Eu não tem quero. umas- Eu gosto de cultivar meus Kusoge de uma forma um pouco Tem diferente. umas paradas, tipo, RPG, e aí você vai investigando e tal, aí mostrando as cartinhas, indo nos lugares, vendo, assim, tudo tipo meio primeira pessoa. E aí, quando corta, ele já vira ação, assim, e... Gente, difícil. Ok. Difícil. O jogo foi lançado com uma edição especial que dava um Zaruba metálico na cor vermelha, que era a única coisa que eu queria, Nossa. cara. Tipo... Na edição de colecionador japonesa sempre vem um brindezinho Eu legal. achei que ia falar, o jogo foi dar uma edição especial onde vinha uma carta de desculpa antecipada. Esse é o Gollum. Esse é o Gollum. E o Pro reembolso... jogo ser horroroso. E o Você reembolso acha que do o Japão- dinheiro que você Você pagou. acha que o Japão ia fazer isso? O que Desculpa. eles lançaram de jogo ruim, E aí cara? vem ainda um Dango e... O pior de todos que eu joguei foi um de Nintendinho baseado num... Surfista prateado. Não. Não Tokusatsu. Não, a gente vai falar... Soul Brain. Calma. O Soul Brain tinha que estar no primeiro bloco de jogo bom. Eu tirei ele pra colocar... Porque ele vira outra coisa em inglês, mas eu joguei o Soul Não Brain. dava pra colocar todos. O próximo, Mechanical Violator Hakkaider Last Judgment. Saiu um jogo do Hakai. Saiu um jogo de Hakkaider pra Sega Saturno em 96. Não era com um filminho mesmo? Ele tem filminho, ele reutiliza pedaços do filme de 95 pra contar o começo e o fim. Mas ele é uma continuação, cara. Aí, que bom. Oh, Ele é uma continuação do Por que filme, tá na lista de ruim, então? porque é ele bom. é ruim. O filme é bom. Ele é ruim, cara. Esse Ele é um... 96 é bom? É bom. Não, o filme é maravilhoso. Maravilhoso, O filme é pô. maravilhoso. Mas ele é um jogo em primeira pessoa, tipo... você só vê a mirinha, assim, sabe? Ah, tipo, tá. Igual atirando... Street Fighter. Aquele Street Fighter lá do Igual filme. Street Fighter. O Street Fighter do filme. Sim, Não é? Você fica só fotografando os lutadores lá, você nem faz nada. sim. Então, o jogo é uma continuação do clássico Cult de 95, escrito pelo Toshiki Inoue, que basicamente tem a história que o Hakkaider tem que recuperar o braço dele e derrotar alguns inimigos que retomaram o Jesus Tower, que é o nome da cidade. Mas como é que levaram o braço dele? Cara, isso não pergunta, porque... Que levaram Por que o só o braço, braço? dele? O jogo ele começa assim. O final. O Hakkaider, vamos levar o braço dele. O braço dele é importante. Agora, pra quê? Sem o braço ele não pode andar de moto. Ele, não vai- Ou não pode, pode- sei lá. mas ele luta sem o braço? Ele luta só com a arma, com o braço e a arma. Mas não É mostra. porque ele Brincadeira. precisa. Só com É, a escopeta e o... Não, é porque no Sprite não vai ter outro braço, né? Mas não mostra o sprite, isso que é legal, porque mostra só a mirinha da arma. Ah, que Ele nojento. atirando. E aí, tipo, ele entra, recupera e aí tem que enfrentar, além de quem dominou a cidade, o Blue Hakkaider, que é um Hakkaider mal que tá, tipo, dominando lá a cidade. Mas O jogo Hakkaider já não é do mal? É. mas nessa versão ele faz Tem um um cara anti-herói. mais mal que Mas ele. não. E É é que tem azul. Hakkaider, tinha um Não faz Hakkaider. nem sentido, porque o Hakkaider é preto, né? Tipo... Ele é preto e amarelo, mas tem o Hakkaider preto e azul, tem o Hakkaider preto e vermelho, tem alguns Hakkaiders ao longo Tá. da história. E tem o Mas Hakkaider. o jogo é ruim. E aí ele usa a cena de abertura do longa pra começar. Ele termina depois que o Hakkaider derrota o Michaelis lá, que é o grande vilãozão. E depois dos créditos é a cena final do longa de 95, ele andando com a moto e com a minazinha que ele salva, porque ele Mas salva é- uma minazinha A história também. se passa É, entre o filme, então. Não, ele Não, passa depois, não mas ele importa. só reutiliza. Ele fala assim, tipo, salvou outra menina, mas ele coloca outra, ela fala assim, não Ai, importa. Jesus Tô indo embora amado. com a mesma. Não gostei da do jogo, eu gosto da do filme. O próximo, Power Rangers Super Samurai de Xbox 360. Isso aí eu nem Esse cheguei eu não perto. sei qual que é. É também. horrível, gente. Só- Você só podia jogar com baseado nas- Kinect ainda. Podia. Ah, E você também de podia, Kinect, você eu sei podia qual que jogar é. com o controle, Você mas tem você que- também podia jogar com Você tem que você faz... desenhar o... Mano pelo menos você do aprende a fazer céu. kanji. E Pizza Soul Você aprende a fazer o kanji, pelo menos. Que jogo ruim. Essa época que o Kinect era explorado como ferramenta de jogo, teve o Dragon Ball Vergonha Alheia, E teve Star o- Wars. Teve o Star Wars Vergonha também. Alheia, É que o tudo Dragon Ball, vergonha alheia. o Dragon Ball era pior. Dragon Ball pior. Deveria ser tipo tudo Power Rangers, Super Samurai, vergonha alheia. Dragon Ball, vergonha alheia. Também Star acho, Wars, também vergonha acho. alheia. Kinect é uma ferramenta legal? É uma ferramenta legal, mas
pra jogar assim, nem tanto. Só serviu pra Just Dance, só queria dizer isso. Just Dance. Ah, os joguinhos de faroeste são interessantes. Tem o futebol do Kinect. O Kinect Sports é bom. Oi? Kinetic Sports é bom. Tem isso? Tem. Como é que você foi jogar futebol? Você jogar futebol. Você tinha que pronto. parar na frente, chutar, colocar os efeitos. Tinha macete, né? Você fazia Tinha- flexão, você fazia isso aqui assim, ele contava. Tinha tênis nesse Kinetic Sport. Tinha um monte de Esse tênis. tênis eu lembro. Mas o jogo ruim foi extremamente criticado por ser repetitivo e porque durava 1h30. E porque não é jogo, né? Pelo amor de Deus. O último Power Rangers que eu joguei foi aquele Lightspeed Rescue do PlayStation 1. Nossa, você não jogou nem o beat'em up que saiu agora? É o Rita's Muito bom. Rewind. É, Rita's Rewind. esse Não joguei. Mas esse que você falou é um pouquinho melhorzinho. Né? É a música de abertura. Tinha abertura. Esse tem abertura também. E é logo baseado no Samurai que vocês falaram que é ruim, né? Lightspeed Rescue. Né? Hein? É baseado no Samurai que vocês falaram que o Power Rangers Samurai é horroroso. não gosto do Horroroso, Samurai né? nem no japonês. Não, eu Ah, eu gosto. gosto. Weekend era Samurai legal. japonês. Gosto. Weekend era legal pra caramba. Fica Eu na gosto. sua aí. Fica Não gosto, é ruim. Fica na sua aí. Tem um total de Nossa, que 2 tem o- pessoas que gostam Tem o de melhor Shinken. vilão de Tokusatsu da vida. É, que nunca virou herói porque alguém não quis. Mas enfim, vamos lá. Porque ele é vilão? Não, mas ele tem até os sketches dele transformado no sétimo Ranger do Shinkenger. Que ele era O a visual aranha, branco e a tal. aranha do Faz. Melhor ator japonês, não sei o nome É, dele. ele é muito bom. O próximo, Kamen Rider Black, Taiketsu Shadow Moon do Nintendinho. Do Ah, Nintendinho? esse, cara. Eu pensei que você ia falar do Segno Cave. Não peguei. Não, esse Como um é- jogo ruim. Mas não é, né? Também, poderia ser, Ele é né? ruim? Porque é ruim também. Esse eu Lançado não em conheço. abril de 88 lá no Japão. Cara, Aí. junto com o jogo. Ai, Junto com o anime, com a série. ruim, mano. Com Com a série, com a série. É Tokusatsu. ruim, gente. Ele é tipo um beat'em upzinho que você corre com o Black e de um lado pro outro pra enfrentar o Shadow Moon, mas é difícil de jogar, mano. É a Battle Hopper? É difícil de jogar. Assim como o Surfista Prateado e outros jogos aí, tem o Vingadores do Nintendinho. O Nintendinho tem, né, uma... Vingadores? É, na verdade é Hawkeye e Capitão América. Ah, tá. Não é Vingadores, é só... Eles mudaram o nome, mas é quase a mesma coisa. Por que raios Hawkeye tá em tudo quanto é jogo de videogame do Que é o passado? Gavigode, né? Mas É. do passado? Porque ele sempre foi. É, no Avengers Sempre foi o Gavigode. Avengers mesmo do Fliperama tinha, né? Do Capitão E América, Avengers, o... No Spider-Man. Na verdade, o Avengers era tão B naquela época, era tão C, que Qualquer- era Captain America and the Avengers. Era. Não era só The Avengers. É. Concordo. E aí você jogava o Capitão, né? Com o Visão, o Gavião Arqueiro E Menino de Ferro. e o Homem de Ferro. Ok, mas esse Mas Kamen enfim, Rider... esse Kamen Rider Black eu coloquei ele aqui porque é minha homenagem ao Você Kamen fica Rider triste que eu Black. não conheço Mas metade então, dos como jogos. homenagem, tá com um jogo ruim, como é que é homenagem? Porque não tem homenagem como se tivesse colocar... no bom. Porque não tem, então você quer só lançar um jogo bom dele Então pra não eu colocar. coloca, isso aí é homenagem Eu não, vou você tá colocar. destruindo o Kamen Rider Black Não, aí. não estou destruindo Eu o quero Kamen o Rider pior Black. que você tem, você falando aí, que eu quero saber É, qual jogo fala é o aí. pior de todos. Ah, é o pior de todos. Vamos lá. Eu tenho mais jogos aqui, ó. Tá aqui, ó. Então A vai, lista aqui, ó. fala pra gente. O próximo é de Nintendinho também. Ah, Porque aí tá esse não fácil, tem foi jeito. muito lá atrás. Não tem É. jeito de eu não colocar esse jogo, que é Kamen Rider Club Getotsu Shockerland, que é Super Mario com o Kamen Rider 1, 2 e o V3. Legal. Pelo nome, eu imaginei que fosse, mas é ruim? É ruim, cara. É Super Mario. Cara, Mas Super Mario é bate, bom. você bate com a cabeça. Cara, é um pirata. Você bate com a cabeça assim, ó, pra sair power-ups pros Kamen Legal, Riders legal. nos Cogumelo? tijolinhos. Igual Não, na série. cogumelo. Não é cogumelo. Ah, É é. igual na série do Rosinha. É, X-Age. do X-Age. O X-Age. É, o X-Age sim. Inclusive, o X-Age tem um jogo pra Nintendo DS que é muito bom. É legal É mesmo. bom. Ele é baseado no joguinho que o cara joga dentro da Do série. jogo. É muito da É hora. bom esse jogo, eu joguei também. Mas é um joguinho de plataforma com a jogabilidade mega confusa, zoado. Eu já deixei até o gameplay aqui, porque olha, as fases repetitivas, curtas. Ah, é Super Mario, Ah, mas né? é padrão, né, mano? É, mas Super Mario não é Acho fase que isso aí é repetitiva skill curta. issue, hein, mano? Depende da fase. É problema de habilidade isso aí, Retermei, não sei. Eu acho que Não é. você não jogou direito. Não é? Jogou errado. E eu vou Jogou finalizar errado. com outro jogo de Power Rangers, porque como o Power Rangers teve muito jogo, tem Aí muito tá jogo fácil. ruim. É, Tem um vai. muito bom, mas não sei. E é? Que é o Dino Thunder. Você lembra desse jogo de Dino Thunder que você joga com os Zords?
Nossa. Ah, mas tipo o Power Ranger do Mega Drive, que você lutava, tipo um jogo de luta com os Megazords. Não é jogo de luta, é um jogo de aventura baseado. E aí você joga primeiro com o Tiranossauro porque os Zords foram presos. E aí você tem que passar as fases com os dinossauros pra ajudar a libertar os outros Zords e tudo mais. É uma ideia ruim. boa, na verdade. Mas porque é os Zords são ruim. legais. Mas aí você joga com o Estegossauro lá do Tommy? Você joga. Não, você joga com o Tiranossauro, com o Pterodátilo, com o Triceratops e você joga um pedaço com o Brachiosauro lá do Tommy. Que Porque ele é o gigante. preto lá, né? Ele é o preto. E aí você tem fases que você pode jogar com os Zords dos outros, que é tipo fechado, tipo Time Attack. Aí você joga tá. com os do Gauranger, você joga com outros também. Olha, não me parece ruim. Ah, joga? Vou jogar. Joga e me conta, depois Vou me jogar. liga. Fala, Enterman. Esse que ele falou do Super Mario Kamen Rider também não me pareceu. Também fiquei Ah, curioso. eu quero que curioso vocês pra joguem. jogar. Não, então eu vou fazer o seguinte, eles vão jogar. Eu tenho mais porque tinham 50 jogos ruins, eu separei alguns aqui. Meu Deus. Eu não falei do Gaiford, não falei de outras e vai ficar para um outro programa porque infelizmente acabou. Então, vamos cestar por aqui. Segunda-feira tem mais Antimatéria. Esperamos vocês aqui na Tela da Cultura.